A sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40. Gênesis, capítulo 40. Eu acredito que o Pai vai nos ensinar muitas coisas nessa noite. Gênesis, capítulo 40. Vamos ler dos versos 1 a 23. Todos abriram, amém? Nós estamos fazendo essa leitura pela versão da NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda. Se atente a esse detalhe. Mandou prendê-los na casa do comandante da guarda. Se atente a esse detalhe. No cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo ao seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó, e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Atente ao detalhe: para que me pusesse nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam o cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio desses reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma noite, Pai, estarmos reunidos em Teu nome para aprendermos as Suas Escrituras. Que os nossos corações possam estar abertos e sensíveis à Tua voz. Fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Ministra, Pai, exorta, edifica e consola-nos. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Tendo em vista, irmãos, que estava numa prisão onde eram colocados os prisioneiros do rei, José conheceu alguns homens de alta patente, de alto cargo, em que tinham acesso a Faraó. Dentre eles, o mordomo, ou seja, o copeiro-chefe do Faraó, e o padeiro-chefe. A função do copeiro era se certificar de que o vinho de Faraó fosse preparado corretamente
e seguro para beber, dentro das normas da Anvisa, basicamente, normas de saúde. Uma vez que servia na presença de Faraó, era um homem poderoso que tinha acesso ao rei. Deus colocou esses dois homens na vida de José para que no devido tempo pudesse libertá-lo e colocá-lo no trono que havia preparado para ele, como todos nós já conhecemos a história. Os sonhos tinham um papel muito importante na vida dos governantes do Egito, e a capacidade de interpretá-los era uma aptidão extremamente respeitada. E até então, José havia refletido sobre seus próprios sonhos, sendo essa a primeira vez que ele iria interpretar sonhos de outras pessoas. O fato de ter notado o semblante perturbado daqueles homens demonstra que José era um homem atencioso e de discernimento. E o fato de ter dado a glória a Deus, conforme lemos no verso 8, demonstra a sua humildade. A expressão mandar cortar a sua cabeça, verso 19, significa levar o pleito ao rei e ser restaurado. Eu quero te convidar você a lermos juntos 2 Reis, capítulo 25, verso 27, e Jeremias, capítulo 52, verso de número 31. 2 Reis, capítulo 25, verso 27, e Jeremias, capítulo 52, o verso 31. Diz assim 2 Reis 25, verso 27. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Agora vamos para Jeremias, capítulo 52, verso 31. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Os dois versos são bem parecidos, não é verdade? Contudo, no que se referia ao padeiro, a expressão ela tinha um duplo sentido, pois ele seria executado por ordem de Faraó. Os egípcios não usavam a forca. Ao invés disso, eles decapitavam a vítima e depois empalavam o corpo no estaco, ou seja, no madeiro. Submeter a empalação consiste na introdução de uma estaca pontiaguda pelo ânus de alguém, fazendo com que ela atravessasse suas entranhas. O carrasco então empalava os condenados. É isso que é empalação. Assim, num duplo sentido, a cabeça do padeiro foi tirada fora. A interpretação de José de fato se realizou. O copeiro ele foi restaurado ao seu cargo e o padeiro foi executado. Apesar de, sem dúvida, José ter lamentado pelo que havia acontecido ao padeiro, deve ter ficado animado ao ver que sua interpretação havia sido correta e que Faraó, de fato, ouvia o pleito dos prisioneiros e libertava alguns desses. Vamos ler os versos 14, 15 e o verso 23 de Gênesis 40. Diz assim, 14. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão. 15. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. 25. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. É gente bonita e fofa de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. No que se refere ao registro aqui em Gênesis, José lhe demonstrou incredulidade em apenas 2 ocasiões. E essa é a primeira. A segunda vai aparecer lá em Gênesis capítulo 48, já estou dando um spoiler,
quando José tentou dizer a Jacó de que modo deveria abençoar os seus 2 netos. Sabendo que o copeiro seria libertado e que teria acesso a Faraó, José pediu que não se esquecesse dele e que procurasse tirá-lo da prisão. José depositou a sua confiança naquilo que um homem podia fazer, não em Deus. Quantas das vezes nós não somos assim, não é verdade? Nós dizemos que Deus está no controle de tudo, que Deus é soberano, mas pedimos uma forcinha ao homem. Nós pedimos ajuda àquela irmãzinha que tem uma oração diferenciada. Engraçado, pois somos assim como José. Confiamos mais nas palavras de um homem. Colocamos nossa confiança em um homem do que no próprio Deus. Somos uma espécie de incrédulos funcionais. E José estava ficando impaciente, ao invés de esperar pelo tempo de Deus. Ele não mencionou seus irmãos e nem os acusou de ter feito mal a ele. Disse apenas que havia sido roubado, sequestrado da sua casa e que, portanto, era um homem livre que merecia um tratamento melhor. A palavra masmorra, usada por José no verso 15, não significa que ele e os prisioneiros estavam num lugar terrivelmente miserável. E quando a gente pensa isso, está numa masmorra, nossa, eu imagino infiltrações, baratas, cobras, imagino um monte de coisa. Ficaram num cárcere reservados aos prisioneiros do rei. Vocês lembram? Fiz menção clara a isso, lá conforme Gênesis 39, verso 20, como lemos no mês passado. E